Aqui quem está falando é o Elias, dono e criador desse canal que está na tela de vocês, chamado DadosBet. E esse canal foi feito com o intuito de ensinar um pouco mais sobre apostas, sobre estatísticas, para que a gente possa depender mais de si mesmo e menos de tipsters, tá? Então, um dos pedidos muito frequente aqui pelos comentários dos inscritos é perguntando: Elias, como que você faz análise para fazer entradas em pré-live? Tá? Então eu trouxe esse vídeo para ensinar um pouquinho mais sobre isso. Peço que vocês participem, deixem aí um like, se inscrevam no canal, toda aquela história de youtuber. Esse vídeo ele tá um pouco improvisado, então ainda não tenho câmera, não tenho toda uma estrutura completa, mas provavelmente para os próximos vídeos já vou ter uma estrutura um pouco melhor, tá bom? Então fiquem aí no vídeo, a vinheta vai vir, brincadeira, não vai ter vinheta, eu já falei que é bem improvisado, mas acompanhe após o corte, que aí vai ter toda a explicação do vídeo, tá bom, gente? Isso, tá? E essas três apostas na tela aqui são três apostas que eu fiz hoje, no dia 4 de dezembro. Os jogos ainda não começaram, então agora vamos ver aqui, horário de Brasília, 1h32 da tarde. Tá? Os jogos não aconteceram ainda. No meu grupo do Telegram, ali pelos comentários, alguns pediam, né? Como que apostas que vai fazer hoje, como foi o caso aqui. Isso é uma questão que seguidamente tem, né? Só que para eu falar de cada jogo desse daqui, né, que está incluindo 6 jogos aqui, eu pedi para que escolhessem um, para eu então falar de dois jogos, para não ficar um vídeo muito extenso. Só que, olha só, eu dei as alternativas, né? Esses 3 jogos que estão aqui na tela, eu só rascunhei aqui o mercado das apostas que eu fiz, né? E aí foi feita a votação. A aposta 1 venceu, uma aposta da Betfast. Porém, teve um empate e havia um me peço para eu falar da Bet365, que é a casa mais conhecida, né? Então eu vou tentar falar um pouquinho dessas duas apostas aqui, vou deixar essa do meio de lado. Então as apostas o pessoal não viu, né? Mas são essas. O De Graaf Schep para vencer em escanteios no primeiro tempo contra o Dordrecht na segunda divisão da Holanda. E para Torino ter mais de 2,5 escanteios. Então uma oddzinha muito baixa aqui só para completar e fechar o acima de 1,70, que é o que eu gosto de trabalhar. E aí a gente tem a segunda aposta da Bet365, que é então pro Vila Real B e Eibar, o Eibar, que é o time mais favorito, fazer mais de 3 escanteios no jogo, sendo um no primeiro tempo, pelo menos. E a segunda parte da dupla é o Celta de Vigo, fazer mais de 4 escanteios, sendo mais de 1,5 no HT, com uma odd de 2. Então ambas apostas aqui eu coloquei uma unidade. Tá? A minha unidade, eu divido a minha banca em 100 unidades, então basicamente coloquei 1% da minha banca, mas sem fazer aquele um ajuste, né, de unidade ao longo do mês. Eu não faço juros compostos. A minha unidade vai ser fixa o mês inteiro. Então, primeira coisa que eu faço, né, eu mando para todos uma lista, um PDF, todo dia de manhã ou no dia anterior, que essa lista aqui é um produto que eu faço pelo Excel. Então aqui é a lista que eu mandei para todos, né? Poucos jogos hoje nessa segunda-feira, dia 4/12, e essa lista nada mais é do que o que eu produzo aqui no Excel, numa planilha que eu tenho, tá? Então deixa eu dar um zoom aqui para mostrar melhor. Então esses aqui são os jogos de hoje. O jogo vai começar daqui a pouco, às 14 horas, é do Fenerbahçe. Então aqui eu vou olhar os times que mais produzem escanteios. Quando é final de semana eu já faço um filtro, porque são muitos jogos, mas hoje eram apenas 10 jogos, então eu não fiz nenhum filtro, mandei todos os jogos do dia das ligas que eu trabalho. Então aqui já me chama a atenção Fenerbahçe, deixa eu até pintar aqui de amarelo, o De Graaf Schep, Torino, Celta de Vigo e Sporting. Esse aqui no primeiro momento são os times que me chamaram a atenção. Do outro lado, eu teria aqui o Viborg, só que é um jogo muito duro contra o Midland. E tem uma outra questão, o Viborg marca bastante cantos, mas o Midland sofre pouco, então aqui esse jogo eu já passo, tá?
Então esses aqui são os jogos que me chamaram mais atenção e depois eu tenho o do Eibar, a favor do Eibar aqui, tá? Eibar, realmente não sei como é que fala. Então eu tenho aqui separado 6 jogos, tá? Nesse primeiro momento eu fiz esse filtro. Então de 10 jogos, eu separei 6 para trabalhar. E aí eu vou anotando, né? Eu tenho aqui então um bloquinho no Excel que eu vou fazendo um rascunho. Aqui no caso foi o que eu trabalhei de manhã. Mas então eu iria pegar aqui Fenerbahçe, The Graph Shep, Torino, Celta de Vigo, Sporting e depois o Eibar, tá? Beleza, então seria isso que eu ia fazer. E aí depois eu vou vendo estatísticas, dados, essas coisas. A ferramenta que eu trabalho é o Corner Pro. Muitos já conhecem, mas é uma ferramenta que é pago 10 euros por mês. Para quem não conhece, é uma ferramenta que, olha, eu uso, eu tô no mercado há 4 anos, eu conheci ela em torno de 2 anos e meio, eu tô com ela pagando a mensalidade dela desde então, porque é uma ferramenta que me ajuda totalmente. Aqui eu deixei jogos favoritados, esqueci de excluir, deixa eu ver se eu já favoritei os que eu quero trabalhar. Beleza, então primeiro falando do jogo do The Graph Shep, então a primeira perninha aqui, ele vencer em escanteios no HT contra o Dordrecht. Então, se eu vier aqui, eu vou conseguir ver que ele é o quinto colocado contra o sétimo. Então, um jogo tendência a ser o mais equilibrado. Os jogos recentes, olha só. Aqui, ele está mostrando todos os jogos, mas eu quero ver no mesmo cenário de hoje, que é o casa versus fora. The Graph Shep, 1-1 com o Dordrecht. 7-5 em escanteios. Então, The Graph Shep fez bastante escanteios. O começo do jogo foi o seguinte. Um gol do Dordrecht, 1-1 em escanteios e depois um 2-1 aqui. Acabou 2-1 para escanteios. Nesse jogo, eu teria tomado um red, né? Mas não é um cenário que a gente vai ver hoje, se Deus quiser. Isso aqui faz mais de um ano esse jogo. No jogo que teve esse ano, na casa do Dordrecht, foi 4-0 para o The Graph Shep, no finalzinho da última temporada. E tivemos um 3-0 em escanteios por The Graph Shep, isso com eles abrindo o placar aos 10 minutos de jogo. Então já é uma cara mais dessa nova temporada. Aí quando eu venho aqui, ele vai me mostrar os últimos jogos, os 10 últimos jogos. Só que o que engana muito aqui é temporada passada. Então isso aqui é um negócio que eu tenho muito cuidado para olhar. Aqui eu tenho jogos de maio, e a gente sabe que em maio é o final da temporada europeia, então eu não quero levar em consideração esses dados aqui. Então o que eu vou fazer? Eu também não quero levar em consideração dados de Copa, de outros campeonatos. Eu quero ver apenas jogos da Liga Nacional deles. Então eu venho aqui no personalizar análise e faço um filtro. Então eu quero personalizar minha análise, que ele vai me mostrar apenas jogos da segunda divisão. E eu quero ver só os últimos 6 jogos. Eu gosto de fazer o recorte um pouco mais atual. Então ele vai me mostrar jogos de no máximo 2 meses atrás. E aqui eu tenho então o seguinte, de agosto para cá, então 3 meses aí, indo para 4, que a gente já está em dezembro, o The Graph Shep venceu 4, empatou 1 e perdeu um jogo. Beleza, olha só, aqui a gente consegue ver os escanteios, né? Ele tem jogo com muito escanteio, tem jogo com pouco escanteio. Então a média desse time, desses 6 últimos jogos, é de 9 cantos. Tá? Bacana, é uma média muito alta. Só que qual que é o ponto de atenção? O quanto esse time mantém o número de escanteios marcados, né? Então olha só, o The Graph Shep, ele tem uma média de 9, mas em apenas 67% ele marcou mais de 5, mais de 4,5, né? No caso 5 escanteios. 67% ele está fazendo a leitura dos últimos 6 jogos. Então 67% representa que em 4 dos 6 ele marcou mais de 4,5 cantos. Tá? Então por isso eu não estico tanto a linha. Na Betfast a linha, se eu não me engano, está em 6,5 desses escanteios aqui. Em pré-live eu acho um pouco alta essa linha. O que eu gostei desse jogo? Por que eu fiz essa entrada? Quando eu vim aqui nas minhas análises aqui no Excel, eu levantei esses dados aqui, eu peguei, deixo atualizado esses dados. E quando eu venho aqui na Erst Device, aqui eu estou vendo os números dos times em casa. O The Graph Shep, ele é o segundo time com maior média de escanteios em casa, 8,57. E ele é o terceiro, quarto, quinto time que menos sofre escanteios em casa.
Então eu já tenho aqui uma colocação do time que ao longo de todo o campeonato em casa ele faz aí muito escanteio e sofre pouco. Já o seu adversário, deixa eu buscar aqui apenas times da segunda divisão da Holanda. O adversário dele, que agora eu me esqueci qual que é, o Dordrecht. O Dordrecht, ele tem uma média de escanteios a favor que é a segunda pior como visitantes de escanteios produzidos, uma média de 3 escanteios por jogo. E de escanteios sofridos, ele é o segundo que mais sofre escanteios quando joga fora de casa. Então eu tenho aqui um cenário que, ao meu ver, é um dos mais perfeitos possíveis. O time mandante produz muito e sofre pouco, e o time visitante produz pouco e sofre muito. E eu tenho, então, uma combinação muito boa desse cenário. Então, olha só, o que a gente vai conseguir ver aqui. Se eu pegar o recorte aqui de escanteios, dentro desses parênteses são escanteios produzidos ou sofridos no primeiro tempo. Então, o De Graafschap, ele venceu em escanteios um jogo, 2 jogos, 3 jogos, aí empatou 1 e perdeu 2. O Groningen e o Roda são duas equipes que produzem muitos escanteios. Então, beleza, faz parte ele não ter vencido aqui. Mas quando ele pega equipes que sofrem mais escanteios, como foi o caso do Breda e do Eindhoven, olha só, o time começa fazendo uma boa pressão, e essa pressão inicial, principalmente essa pressão inicial que manda muito, gera escanteios. Então aqui com 15 minutos ele teve 2 escanteios, contra o Eindhoven ele teve, aqui não está mostrando o gráfico de pressão, mas iniciou o jogo já fazendo escanteios, e aí até os 20 minutos ele produziu mais 3. Então eu tenho uma pressão inicial muito forte. E o Dordrecht, ele produz poucos escanteios no primeiro tempo. Ele só consegue produzir mais escanteios contra equipes que sofrem muitos escanteios. Por exemplo, contra o Helmond, aqui embaixo, ele produziu 5 escanteios no primeiro tempo. Só que se eu venho olhar aqui os números do Helmond em casa, eu tenho aqui um... Deixa eu procurar o Helmond. Deixa eu selecionar por aqui. Aqui. É um time que sofre 5,15 escanteios quando está jogando em casa. Então é uma média um pouco mais alta. Aqui, ó, localizei ele. Então ele tem a 7ª maior média de escanteios sofridos em casa. Quando eu vou olhar outro jogo que ele produziu bastante escanteios, não tem. Depois só contra o William, ao longo do jogo inteiro ele fez 5 cantos. Mas o William é um dos que menos sofre. Então, assim, em 2 jogos de 6, o Dordrecht fez muitos escanteios. Então aqui eu já tenho uma boa expectativa, né? Então, se eu fosse levar em consideração o seguinte, cada jogo é um jogo, né? Mas para pegar por base, a minha entrada em questão de escanteios, ela bateu aqui em 50% dos jogos passados do De Graafschap. Só que se eu pegar times parecidos com o Dordrecht, que sofrem bastante escanteios, né? Aí eu tô falando, né, um time acima, o Emmen. Eu tô falando do FC Eindhoven, que são o top 3 ali que mais sofrem, né? Então, olha só, contra o Emmen, o De Graafschap ele marcou 12 cantos e por uma fatalidade sofreu 4 no HT, marcando 4 também. Então eu já tenho uma postura combinando as informações de que o De Graafschap pode sim cobrar bastante escanteios, porque o time de hoje ele é muito parecido com o Emmen em questão de cantos sofridos. E esse jogo aqui, o De Graafschap não venceu em escanteios, porque aconteceu isso aqui, ó, canto seguido. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer, os detalhes que vem acontecendo, mas por esse pequeno detalhe ele não, essa posse não teria batido, né? E contra o Eindhoven, deixa eu ver se eles jogaram. FC Eindhoven, olha só, 5-1 em cantos. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho 3 times aqui, o Emmen, o Dordrecht e o Eindhoven. Contra o Emmen foi um 5-1 em escanteios, contra o Eindhoven foi um 4-4, ou foi o contrário? Não, foi o contrário. Contra o Eindhoven foi um 5-1 escanteios, contra o Emmen foi o 4-4, aquele que saiu escanteio seguido, né? Por muito detalhe aqui, o Emmen produziu muito escanteio, muito mais do que normalmente faz. E eu tenho então contra o Dordrecht hoje
para fechar esse, digamos, esse top 3 aqui, né? Então eu vejo uma boa tendência, uma boa expectativa dessa parte da aposta acontecer, time da casa aqui. E depois eu tenho Torino e Atalanta. Então é um jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo. Torino joga em casa, e jogando em casa ele é um time que produz muitos escanteios. Eu vou fazer o mesmo recorte de 6 últimos jogos da Série A italiana. E eu fiz uma leitura, comparações da Torino contra equipes parecidas com a Atalanta em números de escanteios sofridos, né? Então olha só, deixa eu olhar aqui a média fora de casa da Série A italiana. Cadê? Aqui. Eu vou ter a Torino. A Torino não, eu quero a Atalanta. Aqui, a Atalanta. Deixa eu fazer isso aqui para ficar mais claro. A Atalanta é uma equipe que sofre poucos escanteios fora de casa. Ele aí seria, no caso, a sexta equipe que menos sofre cantos, uma média de 4,43. As outras equipes que sofrem poucos escanteios, eu estou falando de Fiorentina, de Roma, Milan, próprio Torino e Inter de Milão. A Torino, quando jogou em casa, ele jogou contra Sassuolo. Sassuolo tá aqui em cima, no top 3 de mais cantos sofridos. Jogou contra a Inter de Milão. A Inter tá jogando muita bola. A Inter é o time que menos sofre cantos. Sofre uma média de 13,17 e contra a Torino sofreu apenas 2. Hellas Verona sofre bastante. Não, sofre médio. 5,29. Torino botou 10 na sacola. Roma é um time que sofre pouco canto. A Roma é a quarta melhor média de cantos, né, de menos cantos sofridos, uma média de 4,17. E o Torino emplacou 7 escanteios na Roma. Então tem uma média alta, consistente. Genoa. A Genoa, mediana. Ela é a 12ª equipe que menos sofre. Foram 4 para Torino, vencendo o jogo. E contra o Cagliari, é um time que sofre bastante, é o quarto time que mais sofre escanteios fora de casa. E mesmo mantendo o empate, o Torino fez 8 escanteios. Então, o que eu tenho aqui? Um Torino que é consistente em escanteios, mesmo jogando contra equipes que produzem, que sofrem poucos escanteios, né? Como foi o caso da Roma aqui. E a Atalanta, ela sofreu pelo menos 3 escanteios em todos os últimos jogos dessa equipe, quando jogou fora de casa. E aí, se eu vou olhar as médias das equipes italianas, deixa eu procurar aqui a Série A. Vamos ver agora como que a Atalanta se posicionou contra times que produzem pouco ou muito escanteio. Porque ela sofreu 13 em todos, né? Sofreu 7 contra a Udinese. A Udinese, jogando em casa, ela é a 9ª que mais faz escanteios, uma média de 5,6. Produziu 7. A Empoli produziu 13 escanteios, mas a Empoli ela é a 6ª pior equipe de escanteios a favor, uma média de 4,5. E a Empoli fez 3. A Lazio, essa temporada ela não está muito boa em cantos. Ela é a 7ª pior equipe para fazer escanteios jogando em casa. Uma média de 4,6 é que ela fez 4 dentro da média e venceu o jogo. Hellas Verona fez 4 escanteios, mas o Hellas Verona é a pior equipe para produzir escanteios na Série A, jogando em casa. Uma média de 3,17 cantos, e aqui fez 4. Aí temos a Fiorentina, um jogão, 3-2 para a Fiorentina, e a Fiorentina tem uma média aí de 5,33, e ela, comparado com outros, é a 11ª que mais produz. E a Frosinone, 3 cantos e venceu o jogo, então isso é um ponto muito interessante de se ver. E a Frosinone aqui é a 13ª, exato, 13ª equipe que mais produz, 5 cantos. Então eu tenho aqui uma Atalanta que sofre um número frequente de escanteios, tem uma boa possibilidade de vencer o jogo, é um favorito para vencer, e se possivelmente vencer, tem chance aí da Torino produzir a sua parte de escanteios, tá? Já ficou um vídeo bem longo, poderia falar um pouquinho mais de outras análises que eu levo em consideração, que é usar o score aqui para ver questão de finalizações das equipes, de posse de bola, uma ferramenta gratuita que me ajuda bastante no auxílio. Só que eu não vou
ficar passando tudo aqui, porque é muita coisa, o vídeo vai ficar extremamente longo. E eu até iria falar da minha segunda entrada aqui na série. Na série A não. Na La Liga 1 e 2. Mas o vídeo já ficou muito longo. E a gente vai encerrando por aqui. Vou deixar então uma aposta da Bet365 para o próximo vídeo, então. Mas a questão de análise vai ser bem parecida, tá? Então aqui, gente, é para mostrar um pouquinho como que funciona a minha leitura, alguns pontos que eu levo em consideração. Não vou passar todos em específico, porque fica uma coisa bem extensa, um vídeo, praticamente uma videoaula vai ficar. Mas em um outro momento vou pensar numa maneira de ensinar a todos do jeito que eu costumo fazer e venho tendo resultados bastante positivos. Obrigado para quem acompanhou todo o vídeo, para quem está presente aqui. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, vai estar no link da descrição aqui o link para acessar o meu grupo no Telegram, onde todo mundo que me chama aqui pelos comentários eu dou uma olhadinha. Se for alguma pergunta eu respondo, como foram os casos aqui. Então fica aí o convite para todos estarem participando. Muito bem? Uma boa segunda-feira para todos, uma boa semana e até a próxima.